Você já percebeu como as maiores batalhas da vida não estão apenas nas finanças ou no trabalho, mas dentro da nossa própria casa? Muitos lares estão sendo atacados pela desunião, pelo medo da escassez e pela falta de paz. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos clamar por prosperidade e união familiar. Você acredita que Deus pode transformar a sua casa em um lugar de abundância e amor? Então fique comigo até o final, porque esta oração é para você. Já se inscreva no canal, deixe o seu like e comente a sua cidade para orarmos juntos. A família é o maior tesouro que Deus nos confiou. Ela é o primeiro ministério, a base de toda a sociedade e o lugar onde aprendemos os valores eternos da fé, do amor e da esperança. No entanto, muitos lares hoje enfrentam divisões, escassez financeira, brigas e desânimo. O inimigo sabe que se ele destrói a unidade da família, ele enfraquece também a fé e o propósito que Deus plantou em cada coração. Por isso, precisamos clamar com intensidade por prosperidade e união familiar. Não uma prosperidade apenas material, mas integral, que envolve paz, harmonia, sustento e crescimento espiritual. O versículo base que guia este devocional está em Salmo 128, versículos 3-4. Sua esposa será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que promessa linda! A prosperidade bíblica não é apenas financeira, mas uma vida abundante de amor, comunhão e temor ao Senhor dentro de casa. Muitos acreditam que prosperidade é somente ter muito dinheiro. Mas a verdadeira prosperidade começa quando existe unidade, paz e temor a Deus no lar. Uma família unida em oração é capaz de suportar qualquer crise. Uma família que coloca o Senhor em primeiro lugar jamais será envergonhada. Se hoje o seu lar está dividido, se há brigas, escassez ou falta de entendimento, quero que você creia. Deus pode restaurar, renovar e multiplicar as bênçãos sobre a sua família. Antes de prosseguirmos, reflita: será que você tem colocado Deus no centro das decisões familiares? A palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Salmo 127, versículo 1. Isso significa que prosperidade e união não se sustentam sem a presença do Senhor. Hoje, vamos juntos declarar que a sua casa será um lugar de fartura, paz e amor. Senhor, consagramos agora cada família representada neste vídeo. Onde houver divisão, que haja restauração. Onde houver escassez, que venha abundância. Onde houver lágrimas, que venham sorrisos. Pai, que cada lar seja um reflexo da Tua graça e da Tua prosperidade. Que o Teu Espírito una corações e traga harmonia em cada decisão. Em nome de Jesus, declaramos: esta família será próspera e unida para a glória de Deus. Amém. Escreva nos comentários o nome da sua cidade. Queremos orar especialmente por você e pela sua família. Conexão prática com finanças, sabedoria e vida cristã. Quando falamos em prosperidade familiar, é impossível não relacionar este tema com a forma como administramos nossas finanças. O dinheiro, por si só, não é o problema. O apóstolo Paulo deixou claro em 1 Timóteo 6, versículos 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba que não é o dinheiro em si, mas a forma como lidamos com ele, a prioridade que damos a ele e a motivação que o guia em nossa vida. Muitas famílias hoje enfrentam conflitos sérios justamente por não compreenderem o propósito de Deus para as finanças. Há lares destruídos por causa de dívidas, descontrole financeiro, consumo desenfreado e até ganância. Casais discutem, filhos são afetados e a paz vai embora, porque o inimigo encontra brechas para trazer confusão. Mas Deus não nos chamou para viver assim. Ele nos chamou para viver em equilíbrio, abundância e dependência do seu cuidado. A Bíblia fala repetidamente sobre sabedoria e administração. Em Provérbios 21, versículo 5 está escrito: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Isso nos mostra que prosperidade familiar não é apenas resultado de oração, mas também de atitudes sábias. Orar é essencial, mas precisamos também colocar em prática princípios de organização, disciplina e generosidade. Por exemplo, um lar que deseja prosperar precisa entender o valor do planejamento. Não é pecado organizar as finanças, separar parte para a poupança, investir, quitar dívidas e até sonhar com melhorias. Tudo isso, quando feito com oração e temor a Deus, fortalece a família e dá segurança. O problema está quando o dinheiro se torna senhor e não servo, quando ele ocupa o trono que pertence a Deus. Outro princípio fundamental para a prosperidade familiar é a generosidade. Provérbios 11, versículo 25 nos ensina: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Famílias que aprendem a ofertar,
a semear na obra de Deus e a ajudar os necessitados experimentam a alegria de ver portas se abrindo e milagres acontecendo. Deus honra quem abençoa. A verdadeira prosperidade não é acumulada, mas compartilhada. E como falar de finanças sem mencionar a importância da honestidade? Em muitos lares, a falta de prosperidade vem da ausência de integridade. Pequenas mentiras, negócios escusos, desvios, corrupção, tudo isso traz maldição em vez de bênção. A palavra em Provérbios 10 versículo 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. O que vem de Deus traz paz, mas o que é construído em cima de injustiça e engano traz peso e destruição. Querido irmão, querida irmã, prosperidade financeira não pode estar desconectada da vida espiritual. Não adianta buscar abundância sem buscar a presença de Deus. Não adianta querer fartura sem santidade. Prosperidade verdadeira é fruto de um coração que teme ao Senhor, obedece a sua palavra e pratica a justiça. Quando a família se une em oração e também em propósito financeiro, grandes coisas acontecem. Um casal que ora junto antes de tomar uma decisão financeira aprende a ouvir a voz de Deus e evita muitos erros. Filhos que são ensinados desde cedo sobre generosidade e honestidade crescem sabendo que o dinheiro é uma ferramenta e não um ídolo. Você já parou para pensar em como seria diferente se todas as decisões financeiras da sua casa fossem entregues nas mãos do Senhor? Antes de assinar um contrato, antes de fazer uma compra, antes de iniciar um projeto, colocar tudo diante de Deus. A paz que vem quando sabemos que o Senhor aprovou o nosso caminho não tem preço. E mais, prosperidade familiar também está ligada a contentamento. Filipenses 4 versículos 12 nos ensina que Paulo sabia viver tanto na fartura quanto na necessidade, porque o segredo não estava no que ele possuía, mas em quem ele confiava. Muitas famílias hoje sofrem por estarem presas à comparação, querem ter o que o vizinho tem, vivem em busca de status, se endividam para aparentar uma vida que não possuem. Mas a palavra de Deus nos convida a viver com gratidão. Prosperidade é também estar satisfeito com o que se tem, sabendo que Deus sempre proverá o necessário. A prosperidade e a união familiar caminham juntas quando o dinheiro deixa de ser motivo de conflito e passa a ser motivo de bênção. O casal que decide juntos como administrar os recursos, que ora pedindo direção e que pratica a generosidade, está construindo um alicerce inabalável. A família que busca a sabedoria de Deus para lidar com a vida financeira experimenta a verdadeira prosperidade, aquela que não traz peso, mas alegria. Portanto, o chamado de hoje é: entregue a sua vida financeira ao Senhor. Coloque suas contas, seus sonhos, suas necessidades diante dele. Peça sabedoria para planejar, disciplina para controlar e generosidade para abençoar. Quando Deus é o centro das finanças, não há espaço para o medo da escassez, mas apenas para a confiança no Deus da provisão. Pai amado, colocamos agora nossas finanças em tuas mãos. Onde há dívida, traz libertação. Onde há escassez, abre portas de provisão. Onde há desunião por causa do dinheiro, traz reconciliação e paz. Dá-nos sabedoria para planejar, disciplina para administrar e generosidade para compartilhar. Que cada recurso que chegar às nossas mãos seja usado para a tua glória. Que a prosperidade não seja apenas material, mas espiritual e familiar, unindo corações em amor e temor ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Escreva nos comentários o nome da sua cidade, para que possamos incluir você e sua família em nossas orações. Exemplos bíblicos aplicados ao tema. Quando falamos de prosperidade familiar e união, precisamos lembrar que a Bíblia está repleta de histórias que nos mostram como Deus age em meio às necessidades, aos desafios e até às crises financeiras. Cada personagem bíblico enfrentou momentos difíceis, mas também experimentou a abundância que vem do Senhor. Suas trajetórias nos ensinam lições preciosas para a nossa vida hoje. Vamos começar com José, o filho de Jacó. A vida de José foi marcada por injustiças. Foi vendido pelos irmãos, sofreu acusações falsas e passou anos na prisão. Porém, em cada etapa, a mão de Deus estava com ele. O que parecia um caminho de perdas se tornou o trampolim para uma vida de abundância e provisão. José foi levantado por Deus como governador do Egito e, no tempo de escassez, pôde não apenas alimentar uma nação, mas salvar a sua própria família. Aqui vemos algo profundo. Deus pode usar uma pessoa em uma família para abrir as portas da prosperidade para todos. José, que havia sido rejeitado, se tornou um instrumento de união e sustento para aqueles que antes o desprezaram. Essa história nos mostra que, quando somos fiéis a Deus, mesmo em meio às injustiças e dificuldades, Ele transforma nossa dor em provisão. A prosperidade que vem de Deus alcança não apenas o indivíduo, mas a família inteira. Outro exemplo é o rei Davi. Davi começou como pastor de ovelhas, alguém simples,
sem reconhecimento. Mas o Senhor o levantou para governar Israel. A prosperidade de Davi não veio apenas das vitórias em batalhas ou das riquezas conquistadas, mas do coração que ele tinha voltado para Deus. Em Salmos 37, versículo 25, ele declarou: "Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão." Essa afirmação não é apenas uma observação, mas um testemunho de que Deus é fiel em sustentar as famílias daqueles que o servem. Davi, apesar de suas falhas, sempre buscava ao Senhor. Quando errou, se arrependeu. Quando venceu, reconheceu que a vitória vinha de Deus. Sua vida nos ensina que prosperidade não é ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo em meio às lutas, Deus é o provedor. O lar que busca ao Senhor com um coração como o de Davi, cheio de arrependimento e entrega, experimenta prosperidade verdadeira e união. E como não lembrar de Paulo? O apóstolo viveu grandes desafios, muitas vezes passou por escassez, perseguições e prisões. Porém, em Filipenses 4, versículo 19, ele declarou com convicção: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Paulo não falava de uma teoria, mas de uma experiência. Ele sabia que, mesmo sem riquezas terrenas, tinha em Cristo tudo o que precisava. Paulo nos ensina que prosperidade não está apenas ligada a bens materiais, mas a viver em contentamento e gratidão. Ele soube viver tanto na abundância quanto na necessidade, sem perder a fé. Sua vida prova que a verdadeira prosperidade é interior, é ter paz em meio à tempestade, é confiar que Deus cuida da nossa família mesmo quando os recursos parecem escassos. Além desses personagens, podemos lembrar também da viúva de Sarepta, que recebeu Elias em sua casa. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, mas decidiu obedecer à palavra do profeta. O milagre aconteceu. A farinha não acabou e o azeite não faltou até que viesse a provisão. Essa história nos mostra que, quando colocamos Deus em primeiro lugar, mesmo o pouco que temos se multiplica. Perceba que em todas essas histórias há um ponto em comum: a fidelidade a Deus em meio às dificuldades. José permaneceu fiel mesmo injustiçado. Davi buscava arrependimento e dependência do Senhor. Paulo tinha gratidão e confiança em Cristo. A viúva confiou e obedeceu à voz de Deus. O resultado: prosperidade, provisão e união. Querido irmão, querida irmã, se você deseja prosperidade familiar e união, olhe para esses exemplos bíblicos. Eles nos ensinam que prosperidade não vem de atalhos, mas de fidelidade. Não vem de ganância, mas de obediência. Não vem de desespero, mas de confiança. A prosperidade de Deus é completa, abençoa as finanças, fortalece os lares e une os corações. A mesma mão que sustentou José no Egito, que encheu o coração de Davi de esperança, que deu a Paulo a força para perseverar, que multiplicou a farinha da viúva, é a mesma mão que pode sustentar sua família hoje. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele fez na vida deles, Ele também fará na sua. Por isso, não desanime diante das lutas financeiras ou das dificuldades no lar. Creia que Deus é capaz de transformar situações impossíveis em testemunhos de vitória. Sua família pode viver união e prosperidade quando coloca o Senhor no centro de tudo. Senhor Deus, assim como sustentaste José no Egito, Davi em suas batalhas, Paulo em suas prisões e a viúva em Sarepta, sustenta também a nossa família. Que possamos aprender a viver com fidelidade, gratidão e confiança em Ti. Multiplica o que temos, Senhor, e abre portas de prosperidade para que nunca falte o pão em nossa mesa. Dá-nos união, paz e amor em nosso lar. Que possamos ser testemunhas vivas do Teu cuidado e provisão. Em nome de Jesus, amém. Escreva nos comentários o nome da sua cidade, para que possamos incluir você e sua família em nossas orações. Aplicando a vida prática e entregando as preocupações a Deus até aqui, vimos que a prosperidade e a união familiar são possíveis quando confiamos na provisão de Deus e seguimos os exemplos de homens e mulheres da Bíblia que viveram milagres em meio às adversidades. Agora, precisamos dar um passo além, aplicar esses princípios no nosso dia a dia. Afinal, de nada adianta apenas admirar as histórias bíblicas se não trouxermos esses ensinamentos para dentro da nossa própria casa. O primeiro passo é aprender a descansar em Deus. Muitas vezes, a ansiedade toma conta do coração e nos impede de enxergar as promessas do Senhor. Ficamos preocupados com as contas, com o futuro dos filhos, com o relacionamento conjugal ou até mesmo com a saúde da família. Mas Jesus nos ensina em Mateus 6, versículo 25-27, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, pois nosso Pai Celestial sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Entregar as preocupações a Deus não significa ser irresponsável, mas sim reconhecer que não temos o controle de todas as coisas. É saber que,
Por mais que façamos nossa parte, existe um limite humano, e além desse limite, só Deus pode agir. O convite que o Senhor faz é simples e profundo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. O segundo passo é colocar Deus no centro da família. Muitas casas vivem em conflito porque uma busca seus próprios interesses. Mas quando Cristo é o alicerce, há harmonia, diálogo e perdão. Assim como José perdoou seus irmãos, precisamos liberar perdão dentro do lar. Assim como Davi ensinava o povo a adorar, precisamos ensinar nossos filhos a reconhecerem a bondade do Senhor. Assim como Paulo agradecia em toda situação, precisamos cultivar um coração grato, mesmo quando as coisas não saem como planejamos. Na prática, isso pode ser feito através de pequenos gestos, orar juntos em família, mesmo que por alguns minutos ao final do dia. Ler um versículo bíblico à mesa antes das refeições. Conversar abertamente sobre os desafios e pedir a direção de Deus em cada decisão. Ensinar os filhos que prosperidade não é apenas ter coisas, mas viver em paz e com gratidão. Essas atitudes criam um ambiente espiritual saudável, onde o inimigo não encontra espaço para semear discórdia ou divisão. O terceiro passo é confiar que Deus é capaz de multiplicar o pouco. Talvez você esteja vivendo um tempo de escassez. Mas lembre-se da viúva de Sarepta, que tinha apenas um punhado de farinha. Deus multiplicou porque ela confiou e obedeceu. O Senhor não precisa de muito para fazer o milagre. Ele só precisa da nossa fé e da nossa entrega. Seja fiel no pouco que você tem hoje. Seja generoso mesmo quando acha que não pode. A Bíblia promete em Lucas 6, versículo 38. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço. A prosperidade de Deus se manifesta quando confiamos que Ele é o dono de todas as coisas e que nada nos faltará. O quarto passo é substituir a ansiedade pela oração. Paulo nos ensina em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Na prática, isso significa que cada preocupação que surgir deve ser imediatamente levada a Deus em oração. Quando a conta inesperada chega, ore. Quando a doença aparece, ore. Quando a discussão familiar acontece, ore. Quando o medo do futuro tentar te paralisar, ore. A oração transforma ambientes, quebra cadeias espirituais e traz paz em meio às tempestades. O quinto passo é crer que a prosperidade é também espiritual. Muitas pessoas associam prosperidade apenas a bens materiais, mas a palavra nos mostra que ela é muito mais ampla. Prosperidade é ter paz interior, é viver em harmonia, é ter relacionamentos restaurados, é saber que, mesmo sem luxo, existe contentamento e alegria no Senhor. Quando priorizamos a presença de Deus, Ele mesmo acrescenta aquilo que nos falta. Foi assim com José, Davi, Paulo e tantos outros. Eles buscavam primeiro o reino, e todas as demais coisas foram acrescentadas. Portanto, meu irmão, minha irmã, o convite de Deus hoje é claro: entregue suas preocupações a Ele. Não carregue sozinho o peso que o Senhor já se ofereceu para carregar por você. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. 1 Pedro 5, versículo 7. Talvez você esteja tentando resolver tudo pela sua própria força, mas agora é hora de descansar em Deus. É hora de dizer: Senhor, eu não consigo, mas sei que Tu podes. Eu entrego minha família, minhas finanças, meus relacionamentos e minha saúde nas Tuas mãos. Conduz a minha casa segundo a Tua vontade. Essa entrega não é fraqueza, mas o maior ato de fé e confiança que podemos ter. Lembre-se, o mesmo Deus que cuidou de José no Egito, de Davi em meio às batalhas, de Paulo em meio às prisões, e da viúva em meio à escassez, é o mesmo Deus que está cuidando de você agora. Sua família está segura nas mãos de Ele. Senhor amado, hoje eu entrego diante de Ti todas as minhas preocupações. Sei que não posso carregar sozinho os fardos que me cercam, por isso coloco em Tuas mãos a minha família, as minhas finanças e o meu futuro. Dá-me paz em meio à tempestade e ensina-me a confiar no Teu cuidado. Que a Tua prosperidade alcance o meu lar em todas as áreas, espiritual, emocional e material. Une-nos em amor e gratidão. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu entrego tudo a Deus, como sinal da sua fé e confiança. Chegamos ao final deste devocional poderoso, e quero que você guarde no coração as sementes que foram lançadas hoje. Ao longo desta mensagem, vimos que a prosperidade familiar e a verdadeira união não vêm do esforço humano isolado,
mas da presença de Deus reinando no centro do lar. Aprendemos que não importa o tamanho da luta ou da escassez, porque o mesmo Deus que sustentou José no Egito, que fortaleceu Davi em meio às batalhas, que renovou Paulo em meio às prisões e que multiplicou o pouco da viúva em Sarepta, é o mesmo que hoje estende a mão sobre a sua casa. Ele continua sendo fiel e não abandona os que confiam em Ele. Talvez você tenha chegado até aqui carregando pesos, preocupações e até mesmo mágoas. Mas hoje o Senhor nos chamou a um ato de rendição e confiança. Ele nos convidou a colocar diante dele nossas finanças, nossos relacionamentos, nossos sonhos e medos, porque somente quando entregamos a Ele o controle é que experimentamos a paz que excede todo entendimento. E é exatamente essa paz que quero declarar sobre a sua vida agora. Que haja paz em seu coração, paz em sua mente, paz em seu casamento, paz no relacionamento com seus filhos, paz até mesmo nas suas decisões financeiras. Porque a prosperidade que vem de Deus não é apenas material, mas é espiritual, emocional e relacional. É a prosperidade que enche a casa de amor, de gratidão e de esperança. Antes de encerrarmos, quero deixar uma pergunta para você refletir. Se hoje Jesus olhasse para o seu lar, o que ele veria no coração da sua família? Seria um coração dividido, ansioso, sobrecarregado, ou um coração entregue, que confia no cuidado do Pai? Essa reflexão precisa nos acompanhar todos os dias, porque ela define a forma como vivemos diante da presença de Deus. E não esqueça, este é apenas um capítulo daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. No próximo devocional, vamos mergulhar ainda mais fundo em como a oração pode ser uma chave para abrir portas que parecem estar trancadas, trazendo respostas inesperadas e milagres que só Deus pode realizar. Você não pode perder. Pai amado, obrigado porque a Tua palavra hoje nos ensinou que a verdadeira prosperidade começa dentro do coração e se reflete na família. Eu coloco diante de Ti cada lar que acompanhou este devocional, pedindo que o Senhor derrame paz, união, fidelidade e provisão. Que cada preocupação seja agora transformada em confiança, e que cada coração seja cheio de esperança. Prepara-nos para viver dias melhores em Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Se este devocional abençoou a sua vida, inscreva-se no canal Clamor Diário, deixe o seu like e compartilhe com alguém da sua família que precisa ouvir esta palavra. E agora, escreva nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, para que possamos orar por você e pela sua família.